Quando a gente fala dos dados como deve ser, o que eu estou entendendo no primeiro momento, assim, o mais importante de tudo é eu tenho que ter uma clareza para com o meu usuário. Olha, eu estou captando esse dado para essa finalidade. E aí, quando eu falo disso, vamos pensar aí no nosso público aqui de interface, pensar numa interface de loja, de e-commerce, por exemplo. Eu tenho que ter isso num termos de uso, aquele que eu tenho que clicar e ler para poder explicar o consentimento, ou dentro ali do campo, né? Próximo do campo, eu já tenho que estar com isso visível. Como que deve ser essa tratativa para que eu possa ter uma clareza para com o meu usuário em relação aos dados, como que eu vou tratar tudo isso? Legal. Bom, Leandrinho, a transparência é um dos princípios que está por trás da LGPD. Mas a gente tem uma série de outros princípios que devem ser observados e eles meio que se intercalam. Então, eu tenho o princípio da não discriminação, que eu não posso tratar dados para finalidades discriminatórias. Eu tenho o princípio da necessidade, que eu só posso tratar dados extremamente necessários para aquela operação de tratamento, da proporcionalidade, enfim, tem uma série de princípios. E além desses princípios que devem ser observados, a gente também tem o que convencionou-se chamar, embora não esteja previsto expressamente na LGPD, de bases legais. O que seriam bases legais? São as hipóteses que a lei autoriza que uma operação de tratamento aconteça. O consentimento, por exemplo, é uma delas. Mas não é só consentimento. A lei traz 10 hipóteses para que a gente trate dados pessoais. 10 hipóteses. Consentimento não é o único. Consentimento não tem primazia. Consentimento não tem prioridade sobre nenhuma outra base legal. O que vai determinar qual é a base legal que eu vou utilizar é a finalidade, é a forma que eu vou tratar aquele dado. Né? Para que eu estou tratando esse dado? Tem uma justificativa legal? Tem uma obrigação legal que eu preciso cumprir? Né? Lá no checkout, já antecipando aqui, eu vou coletar lá dados de endereço, nome completo, CPF. Tem uma obrigação legal? Eu preciso emitir uma nota fiscal? E sem esses dados eu não consigo emitir uma nota fiscal, então eu não preciso de consentimento. Eu tenho uma obrigação legal por trás. E aí a gente pode ir passeando aí, né? Tem 10 hipóteses. Então, só para a gente desmistificar, consentimento não é regra, consentimento não é a lei. E, na verdade, do ponto de vista estratégico, consentimento, eu diria que é a última hipótese que a gente vai tentar aplicar. Né? Se eu estou implementando a LGPD numa empresa, eu vou olhando para todas as bases legais, para todas as hipóteses, e eu deixo consentimento por último. Porque consentimento é difícil de tratar, consentimento dá uma série de direitos para o titular, porque ele, ao mesmo tempo que ele consente, ele pode revogar esse consentimento, se ele consente amanhã, ele pode revogar esse consentimento atrás. Enfim, se for necessário, é lógico que a gente vai usar o consentimento nos moldes que a lei prevê. Mas consentimento é só uma dessas possibilidades. Sobre o como que você falou, esse eu acho que é um lance legal da LGPD. Que a LGPD, ela não diz o como fazer. Eu sempre repito isso para os meus alunos. Ela diz o que deve ser feito, mas ela não diz como fazer. Por que ela não diz o como fazer? Eu costumo brincar que ela dá os ingredientes do bolo. Mas como esses ingredientes vão dar liga, fica a critério do freguês. Né? É lógico que respeitados os limites legais ali. O que isso significa? Se a LGPD ela dissesse exatamente como as empresas devem fazer para colocar tudo isso em prática, embora a gente não esteja falando, só um parênteses, embora a gente não esteja falando aqui de uma lei que regulamente tecnologia, a gente não esteja falando de lei de internet, como eu disse, a gente sabe que o maior volume de dados precisa de tecnologia para serem tratados, né? As grandes corporações elas vão precisar aplicar tecnologia pesada ali em cima disso. E se é uma lei que conversa com uma proximidade tão grande com a tecnologia, se eu digo como ela deve aplicar tudo isso, corria-se o sério risco, de antes mesmo dela entrar em vigor, né, ela tem 2 anos aí que ela foi publicada, corria-se o sério risco de chegar agora e tudo que ela preveu já está defasado, porque a tecnologia ela vai acelerando, ela não espera para acontecer. Né? Então, ela não diz o como fazer. Mas a gente deve sempre pensar experiência do usuário, transparência.
falar a linguagem do usuário. Então, se eu preciso explicar para ele, se eu preciso deixar uma política de privacidade, se eu preciso colocar uma política de privacidade lá no meu site para explicar como eu vou tratar os dados desse usuário, e o meu público-alvo, ele entende melhor se for desenhado, eu vou desenhar. Eu não preciso fazer um contratão, não preciso contratualizar. Eu posso utilizar infográfico, eu posso utilizar vídeo, enfim. É um campo aberto para a inovação.